No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E eu gostaria de pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é a sua primeira vez, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, que é muito importante para que esse vídeo atinja a mais vascaínos. Comenta, compartilha e, se possível, se torne um membro aqui do canal. Assim, você vai estar ajudando bastante a gente a permanecer no ar. Você pode colaborar também através do Pix. O Pix do canal está aqui embaixo, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E eu gostaria de agradecer as pessoas que vêm colaborando com a gente, mesmo de pouquinho em pouquinho. É muito importante a sua contribuição. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno, Twitter, @radar_vascaíno, tiktok.com/@noradarvascaíno e facebook.com/noradarvascaíno.edinho.rj. Muito bem, e ontem completou-se a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco encarou Confiança e venceu por 1-0. Os resultados foram os seguintes: o Náutico na sexta-feira havia vencido o Operário por 5-0, o Coritiba venceu o Remo por 2-1, o Vasco venceu o Confiança por 1-0, o CSA perdeu para o CRB por 1-0 jogando em casa, o Sampaio Corrêa venceu o Londrina por 1-0, o Brasil de Pelotas empatou em 0-0 com o Cruzeiro, o Avaí empatou em 1-1 com o Botafogo, o Vitória empatou em 1-1 com o Goiás e o Vila Nova também empatou em 0-0 com a Ponte Preta. Falta apenas o jogo entre Guarani e Brusque, que será realizado hoje a partir das 11 horas da manhã. Com isso, o resultado da Série B, a classificação é a seguinte: o Náutico lidera com 21 pontos, em segundo vem o Coritiba com 19, em terceiro Sampaio Corrêa com 18 e em quarto o Goiás com 16. Esses fecham o G4. Em quinto lugar vem o CRB com 14, o Brusque com 13 ocupa a sexta colocação, o Vasco vem logo abaixo com 13 pontos também, mas fica em sétimo porque o saldo de gols do Vasco é 0. O oitavo colocado é o Botafogo com 12 pontos, em nono o Operário com 12 e fechando os 10 primeiros o Avaí com 11 pontos. Virando a página, temos aí o Brasil de Pelotas, a Ponte Preta, o Londrina e o Remo ocupando o Z4. O Cruzeiro, no momento, é o 13º colocado na competição com 9 pontos. E ontem, após mais uma partida medíocre por parte do Vasco, mas desta vez pelo menos com a vitória, o técnico Marcelo Cabo concedeu mais uma entrevista coletiva. Eu vou trazer uns tópicos para vocês aqui, mas eu quero começar com o seguinte: você lembra quando o Marcelo Cabo foi apresentado pela atual gestão? Não lembra, não? Eu vou colocar só um trechinho aqui para você lembrar. Essa vai ser a minha sexta Série B, né? Então, assim, eu tenho conhecimento pleno da competição. Eu vou dizer com convicção, o Vasco vai passar pela Série B. É uma passagem pela Série B e com certeza vamos trabalhar bastante para que no final da temporada a gente possa dar essa alegria ao nosso torcedor com o retorno à Série A. A gente tem boas competições pela frente, como o Campeonato Carioca, como a Copa do Brasil, mas sabemos que a grande e a maior meta do Vasco nessa temporada é a Série B. E nós vamos buscar esse título da Série B, coroar com um acesso, que esse é o nosso trabalho que a gente vai fazer daqui para frente. Muito bem, você acompanhou aí, viu que ele disse que ele tem conhecimento pleno da competição e disse que o Vasco iria passar pela Série B. Mas ontem, ao que ser questionado sobre esse assunto, ele deu essa resposta aqui. Acompanha só. Realmente, a competição ela tem um DNA próprio. São equipes que você vai, enfrenta o Confiança, mas se você pega uma equipe bem treinada, você pega jogadores experientes, que é onde nos traz muita dificuldade.
né? A Série B é isso. A gente venceu o CRB de 3-0 em casa, mas isso é uma exceção. Ele não é uma regra dentro do tamanho da competitividade, né? Para a Série B. Mas eu também entendo que hoje a gente esteve muito aquém da minha expectativa, eu acho que da expectativa de todos, né? A gente foi muito aquém tecnicamente, a gente taticamente, na metade do segundo tempo e diante, a gente se desorganizou um pouquinho, depois a gente conseguiu se organizar no vestiário e voltar melhor organizado no segundo tempo, mas eu entendo também que houve um fator preponderante para que a gente também não teve a intensidade que eu queria, a pressão na marcação que eu queria, as transições e as organizações, porque hoje a gente jogou o 4º jogo em 9 dias, né? Então, com 2 viagens, eu perdi, né, durante o jogo o MT e o Andrei fadigado, então, e a gente já tinha os desfalques por cartões, então a gente sabe que a gente teve muito aquém, mas o importante, no final disso tudo, a gente obteve a 3ª vitória consecutiva em casa. Chegamos à 6ª colocação, encostamos no pelotão da frente do campeonato. Eu sei que a gente precisa de mais dentro da competição, a gente precisa ser competitivo como a gente foi hoje. A gente sai um jogo sem sofrer gol, que é uma meta que a gente tem dentro da competição, mas a gente precisava de mais para poder ampliar o placar. Mas eu acho que esses fatores que eu enumerei aqui foram preponderantes para que a gente tivesse uma atuação bem aquém daquilo que eu também esperava. Mas agora nós temos uma semana de trabalho, 6 dias, para recuperar os atletas, ter os atletas melhores fisicamente, tecnicamente, clinicamente, e ter os jogadores que assim suspensos de volta, para que eu possa ter... no final nós terminamos com os 2 extremos do Sub-20 no jogo, nós terminamos com Miranda de volante, isso tudo pela dificuldade que a gente teve dessa sequência de 4 jogos em 9 dias. Mas, no final, o importante foi que a gente conseguiu sair com a vitória. Mais uma vez, eu tenho que ressaltar a entrega da equipe, a competitividade da equipe, e a gente vai buscar trabalhar para aliar uma melhora técnica tática em cima dessa competitividade. Pois é. Diante disso, eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa resposta do Cabo com relação à Série B. Continuando, ele agora vai falar sobre o modelo de jogo da equipe. Vamos acompanhar. Eu acho que o nosso modelo de jogo, a nossa plataforma de jogo, deixou a equipe um pouco mais agrupada. A gente tem jogado mais próximo, o meio-campo tem sido um fator importante da equipe e a gente ganhou mais sustentação defensiva com essa equipe, né? A gente, nos últimos 5 jogos, o Vasco obteve 3 vitórias e as 2 derrotas foram as derrotas que a gente teve 2 jogos de jogador expulso. Então a gente podia ter tido uma sequência melhor se não fosse essa infelicidade do que a gente absorveu fora de casa com a ausência da expulsão. Então a gente sabe com certeza o ponto que a gente está devendo, o ponto que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, mas houve uma evolução do sistema defensivo, houve uma proximidade maior do meio-campo, onde eu acho que até o gol a gente estava muito bem no jogo, e depois a gente espaçou um pouquinho, e do segundo tempo, dos 20 minutos adiante, a gente, com certeza, o cansaço abateu a equipe, onde a gente perdeu intensidade, perdeu marcação, e aí a equipe do Confiança cresceu. Então, esses pontos a gente vai observar, vai trabalhar bastante, para que a gente possa evoluir nesse sentido e ter uma equipe mais equilibrada, mais competitiva e mais contundente dentro da competição. Seguindo a entrevista coletiva, ele agora fala sobre a boa fase do Vasco em São Januário. Muito bem. Realmente, a gente depois das 2 primeiras derrotas em casa, a gente repensou um pouquinho a plataforma de jogo, o modelo de como jogar em casa, e aí a gente conseguiu obter essas 3 vitórias, aonde que o Vasco tem que vencer em casa. Sempre. O Vasco tem que ser muito forte, vencer em casa, né? E a gente sabe que a Série B é isso, campeonato de ponto corrido, é vencer em casa e buscar pontuar fora, né? Então, depois das primeiras 2 derrotas, né, que a gente teve em casa, a gente repensou a plataforma de jogo, tivemos uma sustentação defensiva maior, a gente mudou um pouquinho o plano de marcação que a gente iniciava nos 2 primeiros jogos, mudamos, e a equipe nos 3 últimos jogos em casa, levou um gol. Isso era uma coisa que era muito cobrada. A equipe, nesses últimos jogos, diminuiu bastante o número de gols de bola parada. Então, foi só contra o Cruzeiro
dentro dessa Série B. Então a gente acaba evoluindo em alguns aspectos, devendo em outros aspectos. E é esse equilíbrio que eu tenho que buscar para que a gente possa ter essa equipe sustentável defensivamente, uma equipe forte, e ter uma equipe que possa se propor jogo e trazer mais brilho, né, no nosso modelo de jogo. É isso que a gente vai buscar para poder tornar esse equilíbrio para a equipe. É sério isso? Bom, pelo menos é o que a gente está escutando, né? Continuando, ele agora fala sobre a posse de bola. E pasme, o Confiança teve 60% de posse de bola no jogo. E ele fala que está evoluindo. Vamos lá. 60 e 40, né? Eles tiveram 60% de posse de bola, nós tivemos 40%, e também devido ao que eu expliquei anteriormente. Então, a gente estava muito cansado, principalmente no segundo tempo, né? Essa maratona de... E lembrar que o último jogo nós jogamos 90 minutos com -1. Os jogadores tiveram um esforço muito grande. E a gente sabia que essa conta ia chegar hoje, principalmente no segundo tempo, né? Então a gente procurou agrupar bem a equipe, ter a equipe compacta. A gente sabia que em certo momento do jogo eles teriam mais intensidade que a gente. E os números dos 3 últimos jogos do Vasco em casa, ele é muito favorável. O Vasco faz 6 gols em casa, toma 1 gol em casa, né? Então a gente melhorou muito essa questão. O Vasco, ele tem hoje, né? Nós começamos o jogo no 4-4-2 e no intervalo voltamos no 4-2-3-1, variando para o 4-3-3. Aí eu achei que a equipe evoluiu no sentido de ter um pouco mais de força ofensiva, um pouco mais de transição. Então o Vasco não é uma equipe que se engessa só no modelo de jogo. A gente está criando essas variações, né? Foi o que ocorreu no intervalo, né? Com a entrada do Figueiredo, e a gente foi um 4-2-3-1, alternando para o 4-3-3. Então essas plataformas de jogo, essas ideias de jogos, a gente tem que deixar muito bem definida, né? E a gente poder ter essas variações para que a gente possa buscar isso dentro da competição, as pontuações possíveis, para a gente buscar o acesso. Só lembrando para o técnico Marcelo Cabo que está todo mundo jogando de 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias. Simples, né? Bom, agora ele fala sobre a entrada do Figueiredo. Vamos acompanhar. Não só o Figueiredo, mas o Arthur também entrou muito bem, né? Um jogador que a gente alçou do Sub-20. Quero ressaltar que os dois entraram muito bem. São jogadores que vinham atuando no Sub-20. Às vezes a gente desce os jogadores para que eles tenham minutagem, para quando a gente solicite eles estejam jogados, né? O Figueiredo é um jogador que ele pode atuar de extremo, como pode atuar de 9, porque ele tem uma presença de área muito boa. Hoje ele deu 2 bons cabeceios, ele tem uma transição muito boa e muita força, né? Mas sim, ainda é um jogador em formação. A gente precisa também entender que ele vai oscilar durante o jogo, mas me trouxe uma alternativa muito boa, porque eu não tinha o Jabá hoje, que era o jogador de força, de transição, de velocidade, e pelo outro lado também o Arthur me entregou, né? Na hora que eu precisei tirar o PEC, esse novo de modelo de jogo, porque são 2 que no Sub-20 pode fazer beirada e pode fazer 9, e a nossa intenção era tirar o time de trás, jogar um pouco mais no campo do Confiança, né, para que a gente pudesse ampliar o placar. Tivemos ali 2, 3 chances para ampliar, não conseguimos, mas no final acabamos levando o resultado positivo. Então são 2 jogadores que entraram muito bem, eu gostei da entrada dos 2, me entregam uma força ofensiva maior, são jogadores que pisam na área, têm presença de área, e a gente acaba evoluindo eles para que eles possam nos ajudar durante a temporada. Meu amigo, e para encerrar a entrevista, ele falou sobre as alternâncias táticas do Vasco. Vamos ver? Exatamente, né? A gente precisa ter algumas alternâncias táticas dentro da equipe. A gente pode ser uma equipe que oferte ao adversário o primeiro terço para que a gente faça uma marcação de trás para frente pressionando, e a gente também possa ter uma equipe num 4-3-3 um pouco mais ofensiva, como eu terminei o jogo com o Arthur e o Figueiredo e o Cano, para que a gente tenha mais presença de área, essa contundência quando a gente precisar subir a linha. Então, o Vasco vai se alternar durante a competição nesses modelos, né? Pode ser o 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-4-2. A gente vem treinando para que hoje eu entendi que o Confiança ofertava muita transição, muita bola para as costas da marcação. No primeiro tempo
teve o gol, depois o PEC fez um gol que foi anulado, e a gente estava ofertando isso bem, e contrapartida, o nosso meio campo, no final, ficou muito lento ali a nossa saída de bola. Então eu precisava que o Figueiredo do lado esquerdo fizesse a mesma coisa que o PEC fazia estava fazendo do lado direito no primeiro tempo, para a gente ter mais força ofensiva. Então essa alternância tática que a gente vai buscar durante a competição. E hoje foi um dia completamente atípico, foi uma equipe fadigada, principalmente no final do primeiro tempo, segundo tempo, que a gente não conseguiu a força, a intensidade necessária para que a gente pudesse ter essa regularidade em toda a partida. Bem, esses eram os pontos que eu queria trazer para você agora da entrevista coletiva ontem do Marcelo Cabo. A verdade é que o Vasco não está jogando bem, não vem se apresentando bem, não se impõe contra ninguém e tá ficando meio complicado. Apesar do Vasco estar agora a 3 pontos do G4, mas o time tem que melhorar bastante. Mas o mais importante dessa história toda, isso eu sou obrigado a concordar com ele, é pontuar em casa. Se o Vasco não tivesse perdido os 2 jogos que perdeu, o primeiro para o Operário e o segundo para o Avaí, estaríamos agora com 19 pontos. Enfim, é torcer para que o Vasco faça uma boa campanha daqui para frente e consiga emendar 2 vitórias na competição, coisa que está sendo raro. Bem, gente, no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Deixa seu like para que esse vídeo atinja mais vascaínos. Um forte abraço para você e valeu!